E aí galera Ceciliana, tudo bem? Bom, gravando então um vídeo para explicar o conteúdo esse que eu estou passando para vocês, tá? Bueno, então vamos lá. Então o assunto é funções da linguagem, tá? Nosso assunto atual. Bom, primeiro eu tinha passado para vocês ali um pequeno texto teórico explicando sobre os elementos de comunicação. Bom, então assim, ó, sempre que alguém vai escrever algum texto, né, um texto visto como algo organizado, né, para veicular uma informação, seja um texto verbal ou não verbal, então sempre que alguém vai escrever, né, produzir um texto, né, com esse propósito, né, de interagir, né, com o seu interlocutor, então alguns elementos são importantes, né? Na verdade, eles são importantes, na verdade, eles são necessários, né? Eles são fundamentais, né? Então, quais são os elementos que existem? Bom, então existe o emissor, que é aquele que produz, né, um texto, né, a mensagem. A gente tem o destinatário, que é para quem, no caso, o texto é destinado, né? Leva em conta, então, o interlocutor, né? Bom, mas entre o emissor e o destinatário, bom, aí tem um conjunto de elementos que são importantes, né? Para quem que são necessários, para quem vai escrever o texto, que devem ser considerados. Então a gente tem um referente, né, que seria um assunto. A gente tem a mensagem propriamente. A gente tem o código, né? Que no caso da língua escrita, né, são as palavras, né? E a gente tem o canal, né, que é o meio que vai ser usado. Bom, então esses elementos são os necessários no processo de comunicação. Bom, então, partindo desses 6 elementos, Roman Jakobson, linguista russo, elaborou o estudo acerca das funções da linguagem. As funções da linguagem representam as diferentes formas de utilização da linguagem na comunicação. A mensagem muda conforme o objetivo do emissor e em função do contexto em que o ato comunicativo ocorre. Bom, então, considerando esses elementos, esses 6 elementos, que são, no caso, essenciais, né, no processo de comunicação, a pessoa que, no caso, que escreve, ela pode dar uma ênfase a algum deles. Ou ela pode dar uma ênfase ao emissor, ou ao referente, ou ao código, ao destinatário. Então, conforme essa ênfase que a pessoa que escreve está dando no seu texto, né, enfim, conforme uma pessoa escreve um texto, ela pode organizar ele de maneiras diferentes, conforme o seu propósito, conforme a sua intenção. Tá? Então, dependendo da ênfase que a pessoa que está escrevendo o texto vai dar para o texto, o Roman Jakobson criou as funções da linguagem. Então, quem vai escrever um texto, por exemplo, pode dar mais ênfase ao emissor, ou pode dar mais ênfase ao referente, ou pode dar mais ênfase à mensagem, ou ao código, ou ao canal, ou ao destinatário. Então, a partir disso, né, conforme a ênfase que se dá a um desses elementos, o Roman Jakobson, no caso, né, ele elaborou, né, essas funções da linguagem. Tá? Então, vamos ver cada uma delas. Tá? Então, cada uma das funções da linguagem desempenha um papel relacionado com os elementos presentes na comunicação. Então, cada função da linguagem vai estar centrada em um daqueles 6 elementos ali que a gente viu. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos ver cada uma das funções da linguagem. Então, função emotiva. Então, no caso da função emotiva, a mensagem está centrada em quem escreve o texto. Tá? E no caso do emissor. Então, como é que a gente nota que é a função emotiva? Então, a função emotiva ela se caracteriza pela subjetividade do texto. Ou seja, quem escreve o texto está expressando o seu ponto de vista, o seu modo de ver as coisas, ou seja, o seu sentimento. Tá? Quais são as marcas linguísticas que mostram, por exemplo, que um texto tem a função emotiva? Por exemplo, pronomes de primeira pessoa, verbos conjugados em primeira pessoa,
interjeições, tá? Reticências, né? São então algumas marcas, né, de que o texto tem como função a função emotiva. Tá? Agora, cuidado, tá? Cuidado porque esse nome ele pode às vezes confundir. A pessoa vê, função emotiva, então é qualquer texto que causa emoção. Não, não, tá? Por exemplo, uma notícia de jornal. Se tu pegou uma notícia de jornal que está falando sobre uma tragédia. Alguém pode dizer, não, mas então é função emotiva, porque eu estou lendo isso aqui e estou emocionado. Não, não é, tá? Função emotiva tem a ver com subjetividade de quem escreve. Então, quem está escrevendo está expressando o seu ponto de vista, o seu modo de ver as coisas, a sua subjetividade. Então, o texto pode ou não causar emoção, tá? Então, não confundam isso, tá? Essa função ela pode, às vezes, ser o nome dela, emotiva, às vezes pode confundir um pouco. E pode, no caso, conduzir até erro, tá? Então, função emotiva tem a ver com subjetividade. Quem escreve expressa seu ponto de vista, seu modo de ver as coisas, tá? Função referencial. Então, a função referencial é aquela mais comum, tá? É a que a gente vê, por exemplo, em notícia de jornal, num manual de instruções, numa bula de um remédio, né, num texto, por exemplo, como um artigo, né, um código, como o Código Penal, tá? Ou seja, a função referencial ela está centrada no referente. Então, ela está centrada no assunto. O propósito dela é o assunto. Então, na função referencial, o texto deve ser o mais objetivo, o mais claro possível. Na função referencial, então, não pode haver qualquer tipo de marca de subjetividade. O botar opinião ou usar palavras em sentido conotativo, tá? Sentido figurado, não. O texto ele deve ser o mais claro, o mais objetivo possível. Função conativa, também chamada de função apelativa. Então, a função conativa é aquela que tem o propósito de convencer alguém a fazer algo. Tá? Ela tem o propósito de influenciar alguém. Então, por exemplo, um texto publicitário que está tentando te convencer, por exemplo, a comprar um produto, ali é a função conativa. Esse é um exemplo, assim, acho que talvez o mais simples, tá? Então, uma das marcas da função conativa, por exemplo, verbos no modo imperativo, né, que estão tipo te dando uma ordem, tá? Então, são algumas das marcas, uma marca muito, muito clara de quando a gente tem a função conativa, tá? Então, textos publicitários, assim, quando ele tenta te convencer alguma coisa, é a função conativa. Função poética. Então, a função poética ela está centrada na própria mensagem, tá? Então, imagine o seguinte, numa poesia, não basta simplesmente dizer, a pessoa que escreve dizer aquilo que ela pretende. Não, ela tem que dizer, mas tem que dizer de uma forma diferente, organizar as palavras de uma maneira diferente, tá? Enfim, para que aquilo cause, né, um efeito em quem está lendo. Tá? Bom, mas enfim, a função poética não diz só respeito à poesia, né? Então, por exemplo, uma letra de uma música, né? Uma canção também. Então, por exemplo, uma música. Não adianta simplesmente dizer aquilo que no caso, a pessoa que escreveu a letra, né? Está querendo expressar, mas se não houver um arranjo todo das palavras, né? De modo a produzir um efeito. Então, por exemplo, o que a gente nota numa música? Que há a rima, né? Então, veja, tem que haver essa questão toda sonoridade de rima. Então, isso é o que caracteriza a função poética. Então, é organizar as palavras de uma maneira a causar, né? Digamos assim, enfim, no caso de chamar a atenção do leitor, né? Então, um outro exemplo também
Ditos populares, provérbios, também são casos de função poética. Por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então veja que é toda uma rima, né? Dura com fura, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então olha só, ladrão rima com perdão. Tá? Então a função poética tem essa característica. Então uma organização das palavras, né? De modo que ela no caso, ela cause, né, em quem está lendo, né, uma sensação diferente, né, através dessa organização das palavras, da sonoridade, né, enfim, da ordem das palavras, da sintaxe das palavras, tá? Então, quer dizer, organizar as palavras de uma maneira diferente. Bom, função fática. Bom, essa função, na verdade, então, a função fática ela está centrada, no caso, no canal. Então, a função fática é aquela em que a pessoa que está, no caso, escrevendo, né, ela tá tentando manter o canal de contato. Então, por exemplo, numa conversa de telefone, a pessoa diz alô, oi, isso é a função fática. Porque a pessoa está tentando manter no caso, o canal de contato, né? Se a pessoa pergunta, ei, entendeu, compreendeu, a pessoa está tentando manter o canal de contato. Então, é a tentativa de manter o canal de contato. Dificilmente um texto vai ter essa função como predominante, né? Dificilmente, né? Função metalinguística. Então, função metalinguística. Então, seria a linguagem falando da própria linguagem. Tá? Então, por exemplo, se eu escrevo um poema falando sobre a própria arte de escrever, eu estou fazendo metalinguística. Um exemplo bem claro, um dicionário. O que é um dicionário? São palavras explicando palavras. Então, isso é metalinguística. Uma gramática. Então, eu estou usando palavras para falar sobre também palavras. Então, a linguagem para falar da linguagem. Então, isso é metalinguística, tá? Então, por exemplo, um exemplo claro é um livro. Um livro, por exemplo, eu estou usando palavra, muitas vezes, um livro de português, um exemplo. Eu estou usando palavra para explicar as próprias palavras, tá? Então, isso é a função metalinguística. Então, quando de alguma maneira a gente está usando a linguagem para explicar a própria linguagem. Bom, então, nesse esquema aqui dá para ver então a equivalência, né, entre a função da linguagem com o seu respectivo elemento, né, do processo de comunicação. Então, por exemplo, a função emotiva está centrada no remetente, no caso o emissor, né? Função referencial, né, tá centrada no contexto, ou seja, está centrado na verdade, no referente, no assunto. Função poética está centrada na própria mensagem. Função fática está centrada no canal. A função metalinguística está centrada o quê? No código, no caso, o código linguístico, a palavra. A função conativa, ela está centrada em quem? No destinatário, né? A quem o texto é destinado. Bom, pessoal, então acho que deu para ficar assim razoavelmente claro, né? Claro, o bom é pegar e fazer exercício, né? Quem sabe ler, pegar um texto e analisar, né? Para ver se a pessoa identificou. E uma coisa que é importante, às vezes um mesmo texto ele pode ter mais de uma função da linguagem presente ali, tá? Então, um texto ele vai ter uma função da linguagem que é a predominante, mas ele pode ter mais de uma. Então, por exemplo, uma poesia pode ter tem ao mesmo tempo a função poética, né? Mas pode ter também, por exemplo, a função emotiva. Tá? Sei lá, uma publicidade, ao mesmo tempo que tem a função conativa, pode ter também, por exemplo, a função poética ou emotiva. Tá? Então, um texto ele pode ter mais de uma função da linguagem. Certo, pessoal? Então, bom, assim, eu até aconselho, quem sabe, vocês procurarem mais, né, na internet. Isso aqui foi
assim, uma tentativa de, enfim, de dar uma noção, né? Mas quem sabe vocês procurando e vendo exemplos, né? Fica até melhor. Certo? Então tá, pessoal, até mais.